Olá, queridos irmãos, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos retornando aqui para darmos sequência à nossa devocional e que essa paz bendita possa te alcançar aonde quer que você estiver. Eu sou o pastor José Cláudio Adão, da Igreja Adventista da Promessa, e quero convidar você para juntos meditarmos a palavra de Deus. O tema nosso de hoje é: Jesus Cristo desceu ao mundo para que pudéssemos subir para Deus. Texto de Efésios, capítulo 4, verso 8, diz o seguinte: Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons para os homens. Esse trecho da palavra, Paulo está falando sobre a unidade da fé e o trabalho dos santos na igreja militante de Jesus até sua volta. Do verso 8, especificamente, Paulo está falando sobre as consequências da obra de Jesus Cristo na cruz. Ele fala que com a morte e ressurreição, Jesus aniquilou os inimigos. Jesus levou o cativo ao cativeiro, ou seja, ele deu limites aos dois principais inimigos dos homens, que são o príncipe das trevas e o pecado, que segundo Paulo tão de perto nos rodeia. Com a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, quem reina sobre as nossas vidas não é mais o pecado, não é mais o príncipe das trevas, mas o senhorio de Jesus. E isto é simplesmente maravilhoso. Meus amados, muito queridos irmãos, tem uma passagem muito bonita no livro de Êxodo, que é quando Deus resolveu tirar o povo de Israel da terra do Egito e levá-los para a terra de Canaã. Ele disse a Moisés: Desci para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, terra que mana leite e mel. Deus sempre teve que vir ao nosso encontro, todas as vezes que nós estávamos em situações difíceis. E é só quando Deus desce para nos resgatar, para nos salvar, é que nós temos sucesso. Quando nós falamos sobre essa descida de Deus ao mundo, aqui se faz mais notória é a vinda do Senhor Jesus Cristo na terra, como um ser humano comum, para fazer reinar em nós a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento. Jesus desceu para nos fazer subir. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João capítulo 3, versículo 17. Jesus desceu do céu para efetivar a ressurreição completa do homem. Sangue de touros e de bode não eram suficiente para remover o pecado. Todos nós sabemos que na lição do tabernáculo do Antigo Testamento, os animaizinhos teriam que morrer no lugar das pessoas. Só que isso era uma pedagogia, era algo cerimonial. E isso se cumpriria definitivamente em Jesus, quando chegou a plenitude dos tempos. Ele teve que derramar o seu próprio sangue, dar a sua própria vida para que pudéssemos ser salvos. Então ele se ofereceu para vir e ele veio. Ofereceu o seu próprio corpo como oferta pelo pecado e derramou o seu sangue na cruz. E isso deu certo. O véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. O véu do santuário, ele simbolizava a separação entre Deus e os homens. Havia prescrito nesse véu a inimizade que havia entre nós e Deus, porque nós pecamos e nós nos tornamos inimigos de Deus. Mas o brado de Jesus na cruz, quando ele disse, está consumado, fez com que o véu do templo se rasgasse de alto a baixo, desfazendo assim a inimizade, deixando descoberto o lugar mais sagrado dos judeus, o Santo dos Santos, tornando possível o nosso acesso, ou seja, o acesso de qualquer pecador arrependido que recebe Jesus em sua vida. Esse acesso ficou aberto. Paulo fala que Cristo nos abriu um novo e vivo caminho, que quando nós dobramos os nossos joelhos e oramos, em nome de Jesus, já estamos caminhando por ele até chegar à presença de Deus. Jesus
deixou bem claro que desceu do céu. Ele disse: eu desci para fazer a vontade daquele que me enviou. E qual era a vontade daquele que enviou Jesus, que no caso é Deus? Era que todas as pessoas que conhecessem o plano de salvação de Deus e a obra de Jesus na cruz e recebesse Cristo em sua vida como único e suficiente Salvador, fosse salvo. Essa era a vontade de Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, e todos aqueles que nos ouvem, após Jesus derramar a sua alma na morte, conforme ensina Isaías 53:12, e se apresentar outra vez vivo, que é Atos 1, verso 2, ele se apresentou vivo, após a ressurreição, Jesus subiu às alturas e levou o cativo o cativeiro, ou seja, os principais inimigos das nossas vidas, que é o pecado e o príncipe das trevas. Eles ficaram limitados, não podem mais fazer o que eles faziam antes. Ou seja, eles não podem mais nos condenar. Isso quer dizer que Jesus levou preso o que nos prendia, trazendo-nos liberdade, libertação do pecado e nos dando salvação. A palavra mais ampla e mais usada, salvação. Tudo o que foi dito se resume numa pequena e gloriosa frase, que é: ele desceu para nos fazer subir. Que essa palavra possa confortar o seu coração, caso você esteja triste, pensando nos problemas, nas dificuldades, nas lutas. Que essa palavra possa alegrar o seu coração. Jesus te ama, ele deu a vida dele por você e ele quer que você seja salvo e ele quer que você seja feliz. Amém? Deus te abençoe. Oremos ao Senhor. Querido Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, obrigado, Jesus, pela sua obra redentora. Obrigado, Jesus, por ter derramado a sua vida, o seu sangue puro em uma cruz, em nosso lugar, em nosso favor. O Senhor morreu, foi a nossa morte, não a sua, porque o Senhor não tinha pecado. Nós é que somos os pecadores. E o Senhor provou o seu amor para conosco quando deu a sua vida por nós em uma cruz. Obrigado, Jesus. Nós não temos palavra suficiente para te agradecer, Senhor. Por isso, ó Deus da glória, somos imensamente gratos. Deus, nós oramos para que a família seja abençoada, para que a igreja seja abençoada, para que os doentes sejam curados, para que aquele que ouve essa palavra, ele possa ter esclarecimento em seu coração. Resgata aqueles que estão caídos e abençoe a nossa pátria, o nosso querido Brasil, em nome de Jesus. Amém.